Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Professor Heitor Grilo na área para te ajudar em mais uma aula voltada à sua prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enseja 2023. Então seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida que você tenha, já sabe, é só escrever aqui embaixo no próprio YouTube ou falar comigo via WhatsApp. O link está na descrição do vídeo junto com muito material legal, tá bom? E caso você queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade do projeto. Heitor, não posso ser membro, não tem como contribuir, não tem problema. Então, por favor, ajuda com like, compartilhando esse link, comentando aqui embaixo, clicando no sininho para receber os próximos vídeos, tá? E divulgando aí para o pessoal. Dessa vez, para falar sobre a questão de inglês que tem na sua prova. Heitor, tem inglês na minha prova? Tem. Não sei, Heitor, inglês, vou pular. Não, você não pode pular, porque tem muita questão. Heitor, como é que eu faço? Tem que fazer um curso para aprender inglês? Claro que não. Eu vou te ensinar algumas coisas que você tem que saber para você se dar bem nessa prova. Mas inglês, diferente de espanhol, você tem que estudar com um pouquinho mais de antecedência, tá? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo agora. Então vamos começar falando dessa disciplina, tá bom? Primeiro, as questões de inglês, elas são muito fáceis para quem já tem uma noção básica. Então, se você já estudou inglês, seja na escola, mesmo em algum curso fora, mesmo que você tenha estudado de alguma forma, então eu só sei o básico do básico. Olha, posso te falar? Vai te ajudar muito e você vai achar essas questões bem tranquilas. Heitor, eu não sei absolutamente nada. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai seguir o que eu passar aqui nessa aula, tá bom? Eu não quero que você... tem gente que para todo o estudo para ficar 6 meses só estudando inglês. Pessoal, é besteira. Por quê? Porque a prova de inglês, ela só vai vir com 2 ou 3 questões dentro da prova de linguagens, tá? E ela é considerada uma questão difícil, ou seja, você não tem que dar tanta importância assim. Porém, pessoal, 3 questões em 30 são 10% da sua prova. A gente não pode ignorar 10% dela, tá? Então, apesar de ser mais fácil, você tem que ficar focado. E é o seguinte, cai apenas na prova de inglês apenas temas ligados ao seu dia a dia, tá? E aí você tem vários tipos, ok? Pode vir uma reportagem, pode vir um texto falando sobre viagens, um texto falando sobre anúncios, um outro falando de placas de direcionamento, produtos de supermercado e vários outros conceitos, tá? Eu fiz um estudo muito detalhado de todas as questões que já caíram de inglês desde o início e descobri uma coisa, pessoal, cai sempre 7 núcleos principais, ou seja, 7 temas diferentes, tá bom? E você tem que saber estes 7 temas, tá? E aí, o que eu fiz para você? Eu fiz um mini dicionário para você estudar. Então, você que não sabe inglês, você vai ter que estudar, não vai ter que estudar tudo de inglês, você vai ter que estudar essas e decorar. Tá bom? Por quê? Porque as palavras elas vão sempre repetir nos seus textos. E aí, detalhe, se você sabe essas palavras, você interpreta qualquer texto de inglês para a prova da Enseja. Para a prova da Enseja. A gente está resolvendo só suas questões do Enseja, tá? Heitor, se eu decorasse 51 palavras, eu tenho uma chance maior de acertar? Muito maior, tá? Quase que 100% de acertar as 2 ou 3 questões que aparecerem na prova, nem seja, tá? E aí fica mais fácil se você acertar 3, né? Com 9, de repente, você pode até passar, então você vai ter uma margem muito boa para a sua aprovação. Então, quais são os núcleos principais que caem? Então, vamos lá. Alimentação e saúde, vendas, tecnologia, locais ou objetos, cumprimentos ou direções e advérbios e pronomes. Mas você vai ver que não é difícil, tá? Algumas palavras são poucas palavras, alguns núcleos, outros são mais, tá bom? Mas o total, se você somar todas as palavras, 61 palavras que você vai ter que estudar e decorar. Então, como é que eu faço? Vai núcleo por núcleo. Então, copia o primeiro, estuda. Depois você vai para o segundo e assim por diante, tá bom? E aqui, pessoal, é muito importante, tá? Eu coloco sempre uma tradução, tá bom? Mas sempre tem um outro que já estudou inglês que vira e mexe e fala: ah, mas essa tradução não é bem isso. Pessoal, toda tradução de um idioma para o outro não existe nunca um sinônimo exatamente igual. A gente faz o sinônimo mais próximo. A gente aprendeu sinônimo, palavras que são mais semelhantes possíveis.
Da mesma forma que no português, para cada palavra você tem 2 ou 3 interpretações, no inglês também, tá? E eu traduzo de acordo com aquilo que mais cai na sua prova, tá bom? Então, só para a gente fazer essa observação que é muito importante, tá? No primeiro núcleo, sobre alimentação e saúde. Então, vamos lá, fast food, comida rápida, né? Quando a gente faz um pedido, a gente vai no delivery, que é aquela entrega de comida em casa. O cookies, né? Pode ser aquele de histórico da internet, mas geralmente vem para bolachas. Enquanto light são aqueles alimentos com redução de caloria, tá? Comparado ao alimento tradicional. E a diet, por exemplo, que é aquele reduzido, né, de açúcar. Então, por exemplo, quando você pede uma Coca Light, né, ele tem uma redução calórica menor. Quando você tem uma Coca Diet, redução da quantidade ou ausência aí de alguns nutrientes. Milk, tradução para leite, sweet, doce, kitchen, cozinha, ice, gelo, fitness, que é um estilo de vida mais saudável, e smoke, que significa fumar, tá bom? Heitor, eu tenho que decorar essas pronúncias que você está falando? Não, eu estou falando porque é a pronúncia correta para você conhecer. Você tem que saber como escreve, tá? Por quê? Você não vai ter que escrever em inglês. Segundo, você não vai ter uma prova oral de inglês. Você vai ter que ler inglês e interpretar para responder. Lembra, pergunta e resposta vem sempre em português, tá bom? Ou seja, é só para o texto, para você bater o olho e conseguir fazer a sua questão. Beleza? Combinado? Então, decora isso que vai te ajudar. Segundo grupo, vendas. Sale, desconto, off, desligar, on ligar, Black Friday, que é aquela sexta-feira que tem no ano, né, onde tudo fica com mais descontos. Buy, que é comprar, e size, que é tamanho. Esse é o segundo grupo, ter só esses dois, só isso, você já consegue ali interpretar, tá bom? Terceiro grupo, tecnologia, game, jogo, online, ligado, conectado, offline, desligado, download, baixar, upload, subir, isso para a internet, tá, pessoal? Então, quando você baixa um arquivo da internet para o seu computador, você está fazendo um download. Quando eu pego, por exemplo, essa gravação desse vídeo, jogo no YouTube, ou seja, eu coloco na internet, estou fazendo um upload. E delete é apagado. Uma pequena observação, a palavra delete já tem no português oficialmente traduzido, né? A gente usa, você já deletou algum arquivo do seu computador, ou seja, você já apagou, ok? Já existe essa tradução para o nosso português, tá? Antigamente, há poucos anos, né, nem tinha computador, portanto, não tinha essa palavra. E agora, né, pelo uso, tá vendo como a língua lá vai se modificando? Então, a palavra delete já tem a palavra deletar, tá? Mas caso você não conheça ou não saiba, a gente vai colocar como delete. Então, essas são as palavras de tecnologia. Locais ou objetos. Aqui tem um pouquinho mais, é verdade, mas não adianta. Tem que estudar, tem que decorar, tá bom? City, cidade, house, casa, street, rua, car, carro, airplane, avião, window, janela ou windows, janelas, book, livro, baggage, mala, phone, telefone, door, porta, day, dia, morning, manhã e night, noite, tá bom? Você tem que decorar sim, tá? Muito atenção quando tem repetição de letra, quando tem um H no meio delas. Você não precisa exatamente saber escrever, mas você tem que bater o olho e identificar, tá bom? Depois, cumprimentos e direções, né? Essa aqui é um pouquinho mais difícil você estudar, mas tem que ser principalmente por uma que vem aqui abaixo, que eu já vou falar. Então, o que você tem que saber? Down, baixo, up, cima, welcome, bem-vindo. Geralmente o pessoal tem no tapete de casa, né? Thanks ou thank you, que é obrigado, obrigado você, digamos assim. Exit, saída. Open, abrir. Push, empurrar. E please é por favor. Cuidado, hein? Push não é puxar, tá? Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque um dia o Enze já vai fazer essa pegadinha. Push não é puxar. Parece, né, no português. Push é empurrar, tá bom? Mas aqui algumas palavras são muito importantes. Principalmente thanks, thank you, que é obrigado, e please, por favor. Tá bom? Você vai ver que quase todos os textos isso tem, tá? Então decora, isso aqui é extremamente essencial.
Depois, advérbio. Se você esqueceu das aulas de morfologia, dá uma olhadinha no seu caderno. Advérbios são aquelas palavras que vão indicar uma intensidade. Então, olha, essas características aqui ajudam pra caramba, tá? Então, estuda isso aqui com bastante carinho. Isso aqui você estuda mesmo. Porque você vai interpretar a maior parte dos textos, porque sempre aparece, né? Então, olha, vou falar até devagar para você compreender melhor. Only significa apenas. Always, sempre. Never, nunca. Again, novamente. But, mas. Every day, todo dia. More, mais. Yet, ainda. Very, muito. Yes, sim, no, não. Ok? Claro, o yes e o no, sim e não, claro que são os que mais aparecem. Mas todos aqui são importantes, tá? But, mais, vai aparecer certamente. Never ou always, né, pode aparecer. Então, dependendo disso, pode mudar inclusive o contexto da sua frase. Então, eu estudaria advérbios aí, colocaria uma setinha e estudaria com bastante atenção se eu fosse você, tá bom? Por fim, sobraram aqui os pronomes. Lembra que pronomes que a gente estuda? No caso, cai apenas os pronomes aqui que a gente tem, que, digamos assim, traduzindo para o nosso português, são os pronomes pessoais do caso reto, caso você esteja estudando por um material aí à parte. Lembra o eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, é mais ou menos isso. No inglês, eles funcionam dessa forma. O I significa eu. E you, e aqui eu quero que você preste atenção, hein? O you, ele significa tanto você quanto vocês. Heitor, é singular na terceira pessoa ou no plural? Né? Depende sempre do quê? Do contexto onde a frase está inserida. Não tem outra forma de você descobrir se está se referindo a uma terceira pessoa no singular ou apenas no plural. Então você tem que ficar muito atento. He, she, it. E he é ele, she, ela. E it, pessoal, pode ser tanto para ele quanto para ela também, porém para objetos. O he, presta atenção, é só para ele, para pessoas, ponto final. She, apenas para ela, para mulher. He para eles, homens. She, para ela, mulheres. Tá? He ou she apenas para pessoas. Tá? It apenas para objetos. Aqueles que não são humanos, tá? Então, é ser humano, he ou she. Não é ser humano, você vai usar it. Essa é a tradução correta. We, nós, tá? E they, a gente vai usar para eles, tá bom? Então, I, you, he, she, it, we e they, tá? Então, tem que saber esses? Tem que saber esses, porque vão cair. No total, pessoal, é um pouquinho mais aí de 60 palavras que você tem que estudar em 7 núcleos diferentes. Então, meu conselho pessoal, coloca um, decora. Decorei, vai para o segundo. Coloca numa folha aí na sua casa, põe aí em algum lugar onde todo dia ao acordar, por exemplo, você possa dar uma lida, que aos pouquinhos você vai decorando. Você vai ver que não é difícil. E se você perguntar para o pessoal que já fez a prova e viu que acertou todas essas questões de inglês. Pessoal, na próxima aula, o que eu vou fazer? Também vai ser inglês, mas lá eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Lembra que eu peguei questões de espanhol e te expliquei? Pois é, eu vou fazer a mesma coisa com as questões de inglês, só que te mostrando que sabendo todas as palavras, você acerta todas as questões de inglês. Esse é o exercício para te mostrar na prática como isso funciona. Combinado? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado por ter assistido. Não esquece do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar. Caso queira, torne-se membro, se inscreva e a gente se vê daqui a pouquinho. Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.